Jürgen Habermas, um dos maiores filósofos alemães do século XX e um dos mais influentes pensadores da atualidade, é considerado o herdeiro da Escola de Frankfurt. O intelectual se notabilizou pela destreza de transpor os limites entre disciplinares e transitar por diversas áreas do conhecimento. Tudo isso sem perder a visão do conjunto. Sua adolescência foi marcada pelo nazismo e a Segunda Guerra Mundial, embora não tenha vivenciado as atrocidades reveladas após 1945 nos processos contra criminosos de guerra. Afinal, o regime de Hitler sucumbiu quando ele ainda tinha 16 anos. Depois de se formar em 1954 na Universidade de Bonn, foi assistente de Theodor Adorno no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, entre 1956 e 1959. Foi nesse momento que Habermas concretizou sua relação com a chamada Escola de Frankfurt. O filósofo e o cardeal, um debate vivo entre Jürgen Habermas e Joseph Ratzinger, dois alemães que se encontraram na Universidade Católica da Baviera em 2004 para um diálogo sobre razão e fé. Sem dúvida, mencionar Habermas, que nasceu em Düsseldorf em 1929, e mencionar Ratzinger, ou atualmente o Papa Bento XVI, que nasceu, portanto, em Merkel em 1927, é uma ocasião de grande notoriedade e debate, desses dois grandes pensadores. Habermas, um filósofo, e Ratzinger, um teólogo, também professor de Tubinga, na Alemanha, um grande estudioso do pensamento, sem dúvida, da sociedade cristã ocidental. Mas o que me chama a atenção sobre esse debate, sobre esse livro que veio ser formado, editado, é que os dois têm naturalmente, o caminho dos dois é muito diferente. Habermas é um pensador ligado ao pensamento marxista da história. É formado no Instituto de Pesquisa Social, formado, portanto, na Universidade de Frankfurt, depois nos Estados Unidos, no Instituto Max Planck. Habermas tem uma trajetória como sociólogo e Ratzinger tem uma trajetória como professor de teologia, como já disse, em Tubinga, mas como um perito do Concílio Vaticano II. Ratzinger é alguém que influenciou por demais o Concílio Vaticano II. Tem uma trajetória ligada a Henri de Lubac, profundamente ligada a Romano Guardini, que o influenciaram muito no seu pensamento teológico. Então aqui está em debate, em causa, o filósofo e o cardeal, a filosofia e a teologia. Aqui eu vejo um caminho de unidade entre a filosofia e a teologia. E o caminho de unidade é a fala sobre Deus. Ratzinger contra o fanatismo religioso. De fato, a obra de Ratzinger, denominada L'Europa di Benedetto, a Europa de Bento, recentemente lançada em Roma, na Itália, em 2008, foi uma obra que ele analisou principalmente essa ideia do fanatismo religioso. Ele cita o filósofo francês
Michel Serres. E ao se referir ao Michel Serres, ele diz que o grande problema da humanidade é o fanatismo religioso. E ele liga a ideia do fanatismo religioso a uma ideia fundamental do gnosticismo. O gnosticismo que leva ao que ele vai chamar ao indiferentismo, né, para com a religião. Agora, o fanatismo, de uma certa forma, Ratzinger, oriundo desse pensamento teológico fundamental, ele vai fazer uma crítica sutil à ideia das religiões que se transformam em meras seduções ou o que vão levar aos sujeitos humanos ao que ele chama de subjetivismo. Ratzinger critica fundamentalmente o subjetivismo moderno. Ele critica o subjetivismo moderno porque ele diz que o subjetivismo moderno é que vai levar o sujeito humano à ideia fanática ou excessiva da própria religião, até chegar aos kamikazes e até chegar, por exemplo, àquilo que nós estamos vendo, suicídios coletivos de pessoas em uma dada cultura ou dada religião. Então, o fundo da crítica de Ratzinger ao fanatismo é ao gnosticismo e ao subjetivismo. E, em meio a isso, ele, nessa obra dele, A Europa de Benedetto, A Europa de Bento, ele faz uma crítica justamente à ideia também do indiferentismo religioso, que é uma forma também, segundo ele, de fanatismo. Porque a indiferença também pode levar a um certo fanatismo. De uma certa forma, um caminho de mão dupla, né? É uma forma inteligente da qual ele analisa o mundo, a sociedade contemporânea. Portanto, nesse ponto de vista, é algo a se analisar. A crítica ao subjetivismo é uma crítica à civilização ocidental, principalmente na ideia de diminuir o eu por um lado e aumentar o Estado por outro, insuflar o Estado. Segundo Ratzinger, o eu está superdimensionado. E se o eu está superdimensionado, aí há o subjetivismo. E o Estado cai no seu mínimo, exerce papel pequeno na vida social e humana. Razão e fé em discussão. Eu queria retomar nessa discussão entre o filósofo Jürgen Habermas e o então cardeal Joseph Ratzinger, da Universidade Católica da Baviera, em 2004, o livro que se gerou Ragione e Fede in Dialogo, Razão e Fé em Diálogo. E retomaria aqui, sem dúvida, Karol Wojtyła, que em 1998 lançou a encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão. Penso que no diálogo entre Ratzinger e Habermas está aquilo que dizia o Papa João Paulo II nessa carta encíclica. A fé e a razão são como que as duas asas com as quais o espírito humano se eleva à contemplação de Deus. Não há fé sem razão, não há razão sem fé. A gente não pode cair no fideísmo, não podemos cair no fideísmo, uma fé desprovida de razão. A gente também não pode cair no puro racionalismo, que é uma razão desprovida de uma atitude transcendente da existência. Penso que esse diálogo é muito fecundo. E um dos pontos do diálogo que os dois convergem, Ratzinger e Habermas, é que justamente tanto a fé como a razão buscam um sentido para a existência humana. E é aqui, nesse sentido da existência humana, que a razão vai, sem dúvida, exercer um papel de iluminador da fé
dos caminhos que a fé deve trilhar. Agora, nós sabemos que a relação entre fé e razão é uma relação tensa. É uma relação tensa. Porque na Idade Média, por exemplo, se dizia no axioma medieval, filosofia antila teologia. Filosofia serva da teologia. E aqui é um debate entre filosofia e teologia. A filosofia não é serva da teologia. Nem a razão é serva da fé. Aqui há um ponto de convergência, enquanto sentido de unidade da existência, mas há um ponto de divergência. A razão não pode estar a reboque da fé. E vice-versa, é verdade também. Penso que nesse campo, Ratzinger e Habermas aprofundam, convergem no sentido da existência, mas divergem do ponto de vista daquilo que é fundamental para um como filósofo, para o outro como teólogo. Ratzinger e Habermas tratam mais propriamente. Ratzinger trata dessa questão, dessa pergunta, não é? Fundamental entre missionarismo ou liberalismo. Ratzinger critica essa ideia do missionarismo e, por sua vez, Habermas critica a ideia do liberalismo. Ora, vamos começar com Ratzinger da ideia do missionarismo. A crítica de Ratzinger ao missionarismo é a ideia do proselitismo de base. Ratzinger sabe que no Estado moderno, no Estado laico no qual nós vivemos, a religião tem um papel importantíssimo. E disso ele não abre mão. Ele sabe qual é o papel que a religião, que a fé, portanto, que as práticas religiosas têm, principalmente o cristianismo, e o cristianismo católico tem dentro desse ponto de vista. Mas ele sabe também, como estudioso, como professor renomado, ele sabe também que nós não podemos cair no missionarismo. O que seria o missionarismo? Seria justamente querer recrutar as pessoas debaixo de uma dada seita, melhor dizendo, seita, entre aspas, não é? Numa dada religião. Ele sabe, ele participou, e ele mesmo diz nessa obra, e Sérgio Paulo Rouanet recuperou essa imagem o ano passado, num congresso nacional, 80 anos Habermas, fez um diálogo, recuperou o diálogo Habermas-Ratzinger, quando Ratzinger não lança a mão da ideia do missionarismo, que é uma ideia proselitista, que é uma ideia massificadora de religião. Por sua vez, Habermas critica o liberalismo, e critica o liberalismo do autor norte-americano John Rawls. Critica Rawls porque Rawls é um liberal, e critica Rawls porque ele entende que o Estado liberal, e Habermas não acredita no Estado liberal, porque no fundo o liberalismo já no século XVIII, com John Locke, o Estado é mínimo e o mercado é quem dita a lógica, portanto, da vida humana. Se é o mercado que dita a lógica, é o mercado que dita como a economia deve proceder. Portanto, o Estado garante poucos interesses dos cidadãos. Nesse exato momento, Ratzinger também critica esse liberalismo juntamente com Habermas. Mas critica esse liberalismo porque o liberalismo, ao contrário, o liberalismo dá ênfase, sem sombra de dúvida, ao sujeito, o republicanismo dá ênfase ao Estado e a crítica central, tanto o missionarismo é proselitista, por sua vez, como o liberalismo também exerce certas formas de, entre aspas, de proselitismo, onde, em ambos os sentidos, o missionarismo valoriza a ideia do subjetivismo, que não é subjetividade, e o liberalismo
favorece também um subjetivismo que não é subjetividade. Habermas e Ratzinger convergem aqui. Criticam o subjetivismo promovido pelo missionarismo e liberalismo e põem para fora a ideia da subjetividade, que é a subjetividade que constrói a identidade humana e não o subjetivismo fruto da cultura contemporânea. A relação habermasiana entre a religião e o Estado é uma relação que é recuperada na fala de Habermas, mas também recuperada na fala de Ratzinger, já que estamos tratando dessa obra Razão e Fé em Diálogo, que surgiu do debate entre os dois na Baviera, na Universidade Católica, em 2004. Claro, obviamente, que Habermas é um crítico de John Rawls. E ele critica o Estado liberal porque o Rawls estabelece que o Estado liberal deve ser ditado, como nós sabemos, pela ideia de mercado. Ora, qual é a questão habermasiana com Rawls? A questão habermasiana com Rawls é que Habermas não lança mão nem do liberalismo, que acentua a ideia do sujeito, nem lança mão do republicanismo, ele lança mão do Estado. O Estado. Ele vai encontrar uma terceira via, que é a formação de uma sociedade democrática de direito. Ora, qual é a discussão com John Rawls? O Rawls é até interessante porque Rainer Rochelitz coordenou um grupo de autores que tratou dessa relação entre Habermas e Rawls. E Catherine Eudard, que é uma filósofa francesa, trata um artigo sobre isso. Habermas e Rawls, entre o liberalismo, entre liberalismo e estatismo. Aí a terceira via de Habermas. A terceira via de Habermas é sublinhar o aspecto das comunidades comunicacionais. Habermas sabe que o Estado tem um papel, sabe que o sujeito, enquanto ator social, tem um papel, mas ele precisa pensar nas comunidades comunicacionais. Mas aí tem um ponto importante que gostaria de salientar. Rawls vai minimizar o papel do Estado. O papel do Estado vai ser mínimo, já que o mercado é quem dita as normas. Ora, qual o problema então da religião com isso? O problema da religião com essa realidade é aquilo que vai apontar Ratzinger nesse diálogo. Se a religião ela também está dentro do crivo neoliberal, portanto, liberal ou neoliberal, então a religião, aí critica Ratzinger, é pura escolha pessoal, pura escolha privada. A religião passa a ser uma realidade de consumo. E aí onde está o problema? Porque se o Estado não regulamenta, se o Estado não diz nada sobre isso, a religião passa a ocupar também a religião oficial, é a religião do ditador, por exemplo, que está em questão. Se é um ditador tal que assume o governo, todos, se é um governo budista, todos devem ser budistas. Se é um governo cristão católico, todos devem ser cristãos católicos. Então, essa ideia é criticada por ambos, seja por Ratzinger, seja por Habermas. E é justamente contra esse liberalismo do John Rawls que, de fato, está a questão. Ora, o pensamento da religião, e nesse exato momento, dentro da esfera pública, a religião cumpre um papel não secundário, mas um papel importante. Mas, nesse diálogo, não está em questão a religião, está em questão a fé. A fé não pode ser puro fideísmo, a fé não pode ser
simplesmente obscurantismo, nem mesmo Ratzinger não acredita nisso, que a fé é obscurantismo, que a fé é fideísmo, nem tampouco também Habermas acredita que a razão é puro racionalismo, é puro instrumento da técnica. Onde é que eles convergem aqui? A convergência dos dois nesse pensamento está ligada àquilo que não está ligada nem à religião, nem tampouco está ligada às estruturas que formam a religião. Está ligada à dimensão fundamental da existência humana. Então, há uma raiz mais antropológica desse diálogo entre Habermas e Ratzinger do que uma raiz transcendente. E é de admirar que os dois partam da existência humana, portanto, para falar do divino, do transcendente, do sagrado. Penso que o ponto de convergência seria justamente aí. Um outro ponto de convergência que eu penso que a gente deveria salientar é a religião e a política dentro desse Estado liberal. E aí nós sabemos que também a religião tem as suas formas políticas de ditadura, de domesticação, né? E nesse exato momento a crítica de ambos é que a religião tem que estar destituída dessa dimensão, digamos, política, enquanto contrária à fé, enquanto contrária à razão. Porque a religião pode estar contrária à própria fé. A religião pode estar contrária à própria razão. Quando ela é irracionalismo, está contrária à própria razão. Quando ela é fideísmo, está contrária à própria fé. Então, eu penso que aqui está um ponto de convergência, de análise dos dois autores, Habermas e Ratzinger. Qual o ponto de unidade fundamental? O ponto de unidade fundamental é o liberalismo tem que ser combatido e é combatido por ambos. Agora, dentro do Estado, dentro da esfera pública, a razão e a fé têm que se sobressair enquanto caminho de unidade e não simplesmente enquanto caminho de controvérsia ou coisas do gênero. Nessa obra, portanto, Razão e Fé em Diálogo, eu dizia que Ratzinger retoma Michel Serres. O filósofo francês Michel Serres faz uma análise grande sobre que para Ratzinger o problema não é um problema ligado nem de primeira mão ao fideísmo, também, mas é um problema ligado à ideia do gnosticismo. E nós sabemos que os gnósticos, há uma ideia gnóstica, não é? Já oriunda, não de agora, o gnosticismo tem as suas origens, mas o gnóstico é uma religião cerebral. Em síntese, o gnóstico é uma religião cerebral. E aqui é mais Ratzinger que combate essa ideia de uma religião cerebral, ou seja, uma experiência, uma religião que não leva em conta a totalidade do ser humano. É uma ideia judaica, a totalidade do ser humano está em causa. Uma religião cerebral é uma religião somente de cognição, somente de ideias. E aqui eu penso que a ideia da experiência humana, a experiência humana é muito válida. Ambos, Ratzinger e Habermas, partem da experiência humana concreta. E aqui há um ponto de convergência entre ambos. De fato, igreja e iluminismo. O iluminismo tem suas raízes francesas, italianas, inglesas, mas eu gostaria de me referir ao iluminismo francês e a um certo aspecto ao pensamento italiano. Mas o iluminismo francês, dado a Diderot, D'Alembert, Voltaire, é interessante.
Porque o iluminismo francês surge num momento importante da história da humanidade. Diderot, Voltaire, D'Alembert, esses três autores fizeram críticas contundentes às estruturas hierárquicas da Igreja. É interessante esses três autores trabalharem uma ideia de que viver debaixo, sob as sombras das estruturas eclesiásticas, era viver como sujeitos não iluminados, não esclarecidos. Tem obra, por exemplo, Voltaire, que trabalha muito uma questão da sátira, né? Da satirização disso. Faz uma sátira, portanto, às estruturas, portanto, da Igreja, do ponto de vista da época de então, não é? Para a gente compreender um pouco essa ideia do iluminismo francês. E vai, sem dúvida, dar origens aos princípios, né, da Revolução Francesa, dos princípios da igualdade, da fraternidade, que são princípios fundamentais da existência humana. Por outro lado, Dante Alighieri, na Itália, em Florença, na sua obra Divina Comédia, descreve um pouco aquilo que é a sujeição dos sujeitos humanos a uma dada religião. Essa obra Divina Comédia ele trata de três momentos, né? Do céu, do inferno, do purgatório, né? E dessa tríplice realidade, ele vai falar justamente daqueles que ainda estão no purgatório, né? Por exemplo, o glutão, ou seja, aquele que é dado aos apetites comestíveis, não é? Esse estaria ainda no purgatório. Mas é uma ideia medieval da história, né? Uma ideia da qual a Igreja é oriunda também. Então, os iluministas criticaram por demais aquilo que eles concebiam da Igreja, enquanto um pouco pintar um pouco o que é o céu, o que é a terra, o que é o inferno, o que é o purgatório. É um pouco a ideia de Dante, uma crítica contundente a isso. Por outro lado, a Igreja e o Iluminismo surge aqui nessa obra dos dois Ratzinger e Habermas. Por quê? Porque, por um lado, Ratzinger faz o papel, sem dúvida, da Igreja. Não poderia ser diferente. Era então um cardeal, né, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Mas ele faz da forma dele, e Habermas, por outro lado, faz o papel do filósofo, do iluminista, como se diz. Há uma tensão aqui. A gente sabe, a tensão ela é notória, é uma tensão histórica, mas há um caminho de unidade também. Eu penso que o caminho de unidade é eles dois terem se encontrado, um filósofo e um cardeal, para discutir abertamente questões ligadas à religião, ao Estado, às formas de governo. E isso é um passo em direção ao diálogo. Isso é um passo em direção a uma sociedade que não pode ser mais pensada ao modo do medievo. Não pode mais ser pensada como a Igreja o centro do mundo. A Igreja não é centro do mundo. Nem o mundo é departamento da Igreja. E o Papa bem sabe disso, o Ratzinger então. Mas o Iluminismo traz uma perspectiva para dentro da Igreja e nem sempre foi muito bem vista pela Igreja. Os filósofos iluministas, nós pensarmos bem, por exemplo, né, nós tivemos um dominicano, Giordano Bruno, que era um cientista, né, que morreu, portanto, queimado, né, pela, entre aspas, Santa Inquisição. Em nome da ciência, ele foi para a fornalha. Né? Nós sabemos, agora mesmo, Galileu Galilei foram reconhecidamente, o Papa João Paulo II, né, reconheceu a contribuição que homens como Copérnico, Galileu Galilei, portanto, influenciaram por demais. Penso que aqui
entre esse diálogo entre igreja e religião, entre Estado e religião, entre razão e fé. É um diálogo que fez dois homens reconhecidamente reconhecidos na história da humanidade. Mas é um diálogo em vista da unidade do gênero humano. Nós não podemos pensar que todo mundo tem que ser católico, todo mundo tem que ser judeu, todo mundo tem que ser muçulmano, todo mundo tem que ser budista. Não, as pessoas nesse diálogo entre Ratzinger e Habermas, duas pessoas tão diferentes, tão extremamente diferentes, podem chegar ao diálogo, podem chegar a caminhos de unidade. E unidade que não é uniformidade, porque uniformidade, como dizia Catão, uniformidade é um espectro de unificação, né? Unidade é a unidade da diferença. E a diferença se faz, a unidade só é unidade se há diferença. Se não há diferença, não há unidade. E penso que aqui houve duas pessoas tão diferentes que chegaram, portanto, a pontos de unidade convergentes, principalmente partindo dessa ideia da unidade do gênero humano, que é a coisa mais importante, é a unidade do gênero humano. Então me remontei um pouco a essa igreja, o iluminismo, porque nem sempre foi assim, nem sempre foi dado aos cientistas, nem sempre foi dado aos filósofos a oportunidade de falar, de dizer. Sempre os filósofos ou os cientistas foram perseguidos, né? E nós sabemos, perseguidos de forma a serem levados pela Inquisição à morte ou coisas do gênero. O livro Humberto Eco, por exemplo, no seu livro O Nome da Rosa, de uma certa forma estampa isso, né? Estampa isso, quando nenhum dos monges poderia ler a Poética de Aristóteles. Ler a Poética de Aristóteles era morrer, né? A Poética de Aristóteles a Poética é uma sátira, não é, contundente às estruturas da igreja. E que o monge que lia a Poética, no outro dia estava encontrado morto, né? E o livro desapareceu, sumiu, não é, para dizer, é uma certa concepção de mundo que tem que ser desfeita, né? As pessoas hoje são mais emancipadas e penso que esse diálogo entre Ratzinger e Habermas recupera essa dimensão fundamental da vida humana. Antes de tudo, o que está em causa, em razão e fé, é a vida humana, é a existência humana. Se a razão não está a serviço da vida, se a fé não está a serviço da vida, isso pode ser outra coisa, que não é razão, que também não é fé. Esta obra da qual estamos discutindo, Ragione e Fede em Diálogo, saiu primeiramente em italiano, depois traduzida, tem uma estrutura assim interessantíssima. Primeiro se coloca em questão as duas figuras que estão em causa, em discussão. Um pouco da personalidade de Ratzinger, um pouco da personalidade de Habermas. Como um sociólogo de origem marxista se encontra com o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Depois, a estrutura da obra segue aquilo que comentei nesse exato momento. A primeira ideia que surge é justamente a ideia do fanatismo religioso, que ambos se colocam em oposição. Depois, tratam de forma contundente e muito interessante sobre o Estado liberal e a religião. Em que lugar a religião tem no Estado liberal? Me parece que a religião não tem lugar no Estado liberal. Ambos também questionam, porque tanto Habermas como Ratzinger discordam dessa posição do liberalismo de uma forma econômica liberal, uma forma de governo. De fato, ambos também criticam o fanatismo, criticam o liberalismo, mas criticam sem sombra de dúvida, a ideia de uma espécie
de redução do sujeito humano ao seu subjetivismo. A crítica contundente tanto de Habermas e de Ratzinger nessa obra é reduzir o sujeito humano ao seu puro subjetivismo. Ora, descambando para, sem sombra de dúvida, para o fanatismo religioso, ora, assumindo o liberalismo como uma forma exemplar de governo ou forma de viver a própria existência humana. Essas duas concepções, claro, divergem quanto à questão do gnosticismo, não poderia ser diferente, e divergem quanto à questão do iluminismo. Claro, reconhecidamente de partes, mas o filósofo Habermas aponta as questões do iluminismo e o cardeal Ratzinger também aponta as questões, mas vê com outro ângulo, com outro olhar. O que é a síntese dessa obra é o diálogo entre razão e fé. E esse diálogo se faz na unidade, não se faz em oposição. Penso que é o grande mérito dessa obra, Razão e Fé em Diálogo, de Joseph Ratzinger e Jürgen Habermas, que vale a pena do ponto de vista para uma obra de cultura e que merece ser referendada e merece ser estudada dentro desse espírito.